Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre o início, sobre a criação, o Bereshit, no princípio, né? E para nós podermos entender sobre isso, nós temos que ter algumas definições. Então, primeiro, definir e entender o que é a Torá. Nos foi ensinado que a Torá é a lei, né? Isso vem do verbo yará. Mas a palavra Torá não quer dizer lei, e sim ensino, lançar ensinamento e lançar sabedoria. E tem uma outra palavra chamada shatat, que é o contrário da Torá, significa pecado, afastamento de Deus, afastamento do eterno, né? E nós vamos ver a luta constante da criação e da evolução. Então nós estamos nessa luta constantemente entre o teísmo e o materialismo. Na verdade, uma luta entre o reino dos céus e o reino das trevas. Poucos sabem que o próprio Charles Darwin confessou que a sua teoria da evolução como penosamente enganosa, pois tudo teve origem da matéria inorgânica, ou germe primitivo, unicamente por acaso. Então, quais são essas matérias inorgânicas? Quais foram as reações químicas que geraram isso? Qual era a composição da atmosfera dos oceanos? Como os organismos evoluíram? Mediante qual processo surgiu essa escala evolucionista? Então, qualquer coisa para a ciência, e para ser ciência, segundo o dicionário Oxford, precisa ser totalmente demonstrada e todos os fatos comprovados, sistematicamente sobre leis e métodos confiáveis. Então, o evolucionismo é uma filosofia, nada mais do que isso. E não existe resposta para todas essas perguntas que nós formulamos agora. A criação e a evolução diz quem somos. Essa é uma falsa filosofia, está destruindo e deturpando os princípios científicos, sociais e morais, porque ela faz com que o homem se afaste do eterno. O comportamento humano está cada vez pior, sem temor ao eterno e aos princípios do amor. É uma filosofia que nega ao eterno e a sua criação, anula o Rei, Senhor e Salvador Jesus e a sua obra redentora. É uma filosofia irracional e desorganizada, caótica, tentando provar o racional, a ordem e os sistemas e leis que regem o mundo. Criaram um mito para destruir o eterno e a Bíblia, pois nas escolas é ridículo e tolice crer e falar sobre o eterno. Dr. Bergman entrevistou mais de 100 cientistas com doutorado, dentre eles alguns com prêmio Nobel, todos criacionistas, defensores da criação, que afirmaram serem discriminados e sofrerem intolerância e até ameaças de morte, porque criam na criação. O evolucionismo é uma religião vã, intolerante, que trata o homem como um animal sem alma. Eles cultuam uma fé irracional, bestial e materialista. O templo deles são as universidades. Ela prega uma fé cega em dogmas absurdos e irracionais para explicar os fenômenos racionais. Ela é constituída de 1/10 de matéria e 9/10 de má filosofia. É pior do que qualquer outra religião dos homens. Olhe para si mesmo e conclua de onde você veio. Se você é descendente de um Adão caído ou de um macaco evoluído. Eu sou descendente do Adão caído, graças ao Eterno. O DNA de uma ameba tem informação suficiente para encher mais de 1000 vezes toda a enciclopédia britânica. O cérebro humano tem cerca de 10 bilhões de células nervosas. Elas contêm 100 mil fibras interligadas, que capacitam o cérebro a fazerem contatos com outras células. Os mais renomados cientistas como Beard, Geisler, Anderson, Morris e Parker demonstram que o criacionismo pode ser científico. Einstein dizia que ciência sem religião é aleijada e religião sem ciência é cega. Então só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo. A criação por um ser onisciente, onipresente e onipotente. Essa é a conclusão chegada pelos próprios cientistas. Então, no princípio, o Eterno criou os céus e a terra, a nossa tradução. Só que na tradução original diz que o Eterno cria todo o universo no início de tudo e depois disso ele cria a terra. Então, é a diferença. A nossa tradução diz que ele cria os céus e a terra. Na tradução original diz que ele cria todo o universo e depois ele cria a terra. Então, o Eterno cria os céus, o universo, e no início de tudo e depois a terra, né? Mas numa posição já correta no espaço, pois mais tarde daria a ela condições para que a vida fosse possível. O poderoso cria na Terra condições para a vida. Então ele cria todo o universo e depois ele cria a Terra já com tudo já
colocando as coisas nela para que ela fosse possível ser habitável, porque é possível a sua criação habitar nessa terra. Então ele tinha que criar todas essas condições. Nós vamos chegar aqui a algumas visões sobre a visão evolucionista e a visão judaico-cristã sobre alguns tópicos. Então, primeiro, a realidade final. Visão evolucionista. A matéria é impessoal e o eterno não existe. E também não existe nenhum filho remidor. A visão judaico-cristã. O eterno é infinito, sempre existiu e é pessoal e amoroso. E há um filho remidor, chamado Jesus. Segundo, o universo. Na visão evolucionista, o universo foi criado mediante eventos casuais e sem propósito final. Na visão judaico-cristã, o universo foi criado amorosamente pelo Eterno e com um propósito específico, a eternidade do homem pela redenção e a manifestação da sua glória, majestade e poder. Terceiro, o homem. Na visão evolucionista, o homem é produto do tempo e ao acaso da matéria. Não tem valor ou dignidade eterna. É descendente do macaco. Da evolução do macaco, né? Na visão judaico-cristã, o homem foi criado pelo Eterno, a sua imagem e semelhança, é amado por ele, dotado de valor e dignidade eterna. Valor final não tem origem nele mesmo, mas na origem divina. Então ele é descendente de um Adão caído, tá? Foi criado pelo Eterno, e a imagem e semelhança, sem problemas, sem nada, por causa do um Adão perfeito. E segundo, depois da queda, esse Adão perfeito, caído, nos virou a referência. Nós somos descendentes do Adão caído por causa do pecado. Então nós somos uma fotocópia do Senhor. Então, a moralidade. Na visão evolucionista, é definida pelo indivíduo de acordo com seus pontos de vista e interesse. A autoridade é relativa, pois cada pessoa é a autoridade suprema para si mesmo. Está falando aqui que você pode ter livre-arbítrio. Na visão judaico-cristã, moralidade é definida pelo Eterno, pois é imutável, por ser baseada no seu caráter imutável. Então, se você serve ao Eterno, você não tem livre-arbítrio. Você tem que fazer a vontade do seu rei. Quinto, a pós-vida. Na visão evolucionista, o pós-vida traz aniquilação eterna, extinção pessoal para todos. Na visão judaico-cristã, o pós-vida envolve a vida eterna com ele, com o Senhor, imortalidade pessoal, ou a separação eterna com ele, juízo pessoal. Então você tem que entender aonde você vai viver, com ele ou sem ele, na vida eterna, na graça, ou na vida eterna no juízo. Além do mais, a visão evolucionista nega a queda do homem e a redenção do mesmo através de Jesus. Não há conceito de pecado. Os cientistas seguidores dessa filosofia se sentem confortáveis, pois não têm que prestar contas a um Senhor eterno e soberano, mas no fundo vivem angustiados com suas próprias consciências que apontam para um Senhor e eterno, Senhor e Salvador, e eles não conseguem provar o contrário. Então, se a igreja estudasse mais a palavra, saberia mais da história do universo e da humanidade, do povo hebreu e de Israel, do Messias, da igreja e as nações, e sobre a nossa vida, o início da nossa fé em Jesus. Então, por que a Bíblia é inspirada pelo Eterno? E por que razões o Eterno escreveria a Torá? Primeiro, neste livro nós vamos encontrar que o Eterno é o próprio autor. Segundo, este livro contém um alto padrão de moral. Terceiro, este livro fala do passado, do presente e do futuro. Quarto, este livro dá ao homem respostas a todas as suas dúvidas. Quinto, este livro dá a solução eterna e definitiva para o homem. Em nenhuma outra religião, qualquer credo ou denominação, você vai encontrar resposta que atenda a esses 5 itens que nós falamos aqui agora. Só pela palavra do Eterno você vai encontrar resposta para esses 5 itens. Então nós temos que entender que, segundo o Talmud, 7 coisas existiam antes da criação. O Messias, a palavra do Eterno, o verbo divino, a misericórdia, o trono do Eterno, a Torá, o propiciatório, que é o perdão dos pecados do homem, e a árvore da vida. Essas 7 coisas existiam. E nós temos que entender que isso faz parte da nossa vida, está incluído no nosso DNA, desde a criação, nós somos frutos dele, e tudo vem dele, tudo volta para ele. E eu quero te abençoar com essa palavra. Nós vamos continuar ela no vídeo seguinte. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.